E aí, tudo beleza? Pessoal, o sistema de resfriamento em máquinas que sofrem com efeito Joule é peça fundamental para a consistência em performance. O rendimento do equipamento está atrelado ao quanto ele consegue utilizar sua capacidade máxima teórica, sem perder para o aquecimento que prejudica tudo. Pensando nisso, que resolvi avançar na substituição do sistema de ventilação do meu mini PC, o Morifine M600, a qual tenho feito diversos vídeos importantes para quem tem um similar ou mesmo para a tomada de decisão de quem deseja comprar um mini desktop, tendo uma referência de uso explícita. Sem delongas, vou apresentar os bastidores da troca que busquei executar de forma laboratorial. O uso de inferências estatísticas, bem como explanar sobre a modelagem de dados para entender os resultados. E confesso que foi um processo bem trabalhoso, mas bastante satisfatório na entrega de dados confiáveis para sua tomada de decisão. Agora, sabe o que é muito mais fácil? O seu like. Esmaga o dedo aí no like. É fácil e satisfatório para todos nós. De quebra, já se inscreva no canal e ativa o sino para receber todas as notificações. Conto com vocês. Sério. Preciso ressaltar e agradecer aos inscritos aqui do canal que me contaram sobre essa possibilidade de cooler. E foi o pontapé inicial para eu buscar mais informações e trazer direto para todos vocês. Meu muito obrigado pelas contribuições, vocês são demais! Seguindo o barco, as etapas para troca do conjunto dissipador-cooler foram: criação do plano de ação, pesquisa de um script em que pudesse armazenar os dados durante cada teste, modelagem dos dados em formato visual do antes versus depois, gravação de cada teste considerando dois grupos, foco em CPU e foco em GPU, padronização de configurações e equipamentos a fim de inserir menor variação, baixando aí a margem de erro. Quer saber mais detalhes? Veja no blog após o vídeo, link na descrição. Ótimo! Agora que vimos o cooler escolhido, vamos às análises. Importante sobre o antes versus depois. As configurações da BIOS foram idênticas. Perfil da curva de velocidade do cooler, idêntico. Sistema operacional utilizado, idêntico. Apps, versões e configs, idênticos. Equipamento de gravação e medição, idênticos. A única variável maior do sistema todo durante a medição, do antes versus depois, foi o quê? O dissipador e o cooler. Beleza? Bora para os testes! Vamos lá! Será que deu bom?
Do script ao data viz, olha, foi executado via CLI durante o teste, foi feita uma coleta a cada 5 segundos de amostra de dado. Daí teve uma saída desse arquivo do tipo CSV, onde ele foi importado e foi realizado o processamento em um programa de planilha, né? Processamento de planilha. Foi feito aí o tratamento dos dados, logo depois foi gerado os gráficos de visualização. Um aviso importante aí sobre a síntese de resultados. Número de amostras corresponde à quantidade de dados coletados em unidade de tempo, buscando simetria dos dados. A temperatura em graus Celsius média da CPU, bem como o uso em percentual, a média da CPU, considerando aí o pré-teste, o durante e o pós-teste, até que ele quase chega num repouso de processos. A temperatura ambiente local em graus Celsius, ela foi monitorada utilizando aí um termômetro digital simples, né? O valor considerado de referência foi aquele em que ele permaneceu mais tempo ao longo do teste. E a pontuação é o critério explícito e específico de cada um dos testes. Primeiro teste, o Silverbench. É um teste 100% em CPU, usando apenas JavaScript e que, através de um motor de renderização de mapeamento de luz, verifica a capacidade em tempo de ser realizado o teste. Olhando aqui o gráfico da renderização, nós temos aqui o primeiro momento a plotagem do Stock Cooler, ou seja, o cooler padrão original. O que a gente já percebe aqui de cara? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Em relação à temperatura, aqui em amarelo, a gente vê que ele logo sobe e ele fica praticamente linear, batendo os 90 graus, que é o limitado pelo BIOS, lá no TJ Max, ele fica batendo os 90 graus. Ao mesmo tempo, o uso da CPU também fica aqui, ó, bem em cima, superior, praticamente no 100%. E depois, quando a gente fez o teste com o novo cooler, a gente já percebeu aqui que, apesar dele ter mantido basicamente 100% do processo, né, ali do processador, a temperatura já teve uma queda muito boa. Ela saiu do limite lá dos 90, né, e já deu uma respirada. E a gente até vê que o teste ele finalizou ligeiramente antes do outro. Vamos ver isso aqui então na síntese? Veja bem, nós fizemos aí uma coleta das amostras e consideramos aqui a região de 54 amostras em cada um dos testes, para ficar igual. E vimos aqui que a média de temperatura da CPU, houve uma queda nela. Nós saímos de um patamar de 82 e alguns para o patamar de 70. Ou seja, tivemos uma redução aí de 12 graus, efetivamente, na média de temperatura. Quanto à média percentual do uso da CPU, nós verificamos aqui que houve uma queda também, saindo da casa dos 80 para a casa dos 76, uma redução aí no nível percentual de uso da CPU de 4 pontos percentuais aqui, tá? E vimos o seguinte, que no dia 1 que foi feito o teste com o cooler padrão, a temperatura local, temperatura ambiente, medido pelo termômetro, a qual você pode ver naquele videozinho de resumo que está super acelerado, né? Estava em 28,70 graus Celsius. E no dia outro que foi feito a aferição com o novo cooler, o IS30i, já estava mais quente. Foi um dia mais quente com 29,20 graus Celsius naquele momento, ou seja, meio grau aí acima. Apesar de que isso efetivamente não impactou tanto, né, apesar de uma margem de erro, é claro, mas ainda assim ele conseguiu realizar um bom trabalho aqui, o cooler novo, de fazer a redução na média da temperatura da CPU. E, curiosamente, também nós vimos aqui que a pontuação ela aumentou, como bem foi mostrado a gente lá na percepção do gráfico. Nós vimos que ele, além de ter abaixado a temperatura, né, média, conseguiu efetivar com uma melhor performance, um acréscimo de 4,56% na performance. Muito legal, né? Vamos seguindo aqui, vamos para o próximo teste agora. Seguindo, a gente vai para o CPU Expert. É um teste focado na potência da CPU. Ele simula vários cálculos e vai elevando o nível ao mesmo tempo que sobe a carga de threads, gerando hash, que são algoritmos matemáticos cada vez maiores. Pegando aqui o gráfico de referência com o cooler padrão,
a gente justamente vê a curva de uso da CPU aqui em verde crescendo até atingir o limite, quando ele está com vários threads ali habilitados, e nós vemos também a parte da temperatura da CPU subindo mais rapidamente e batendo no TJ Max de 90 graus Celsius, que é o limite lá na BIOS de proteção. Quando a gente vai para o cooler novo, a gente já vê aqui, da mesma forma, a escada, né, a escala de subida aí do uso da CPU também, e a gente já vê também a escala de subida da temperatura média do processador, porém, mais uma vez, ele não está mais batendo lá em cima no TJ Max, né? O que a gente vê em síntese aqui? Nós capturamos aí 72 amostras, nos dois testes, nós tivemos aí, mais uma vez, uma queda na média de temperatura, num total de 8,51, né, em queda de temperatura. Tivemos aí, basicamente, o mesmo percentual de uso de CPU, tá? Lembrando aqui que essa média, ela, apesar dele bater lá no 100%, né, a média ela considera um momento quase que de repouso, o processamento total e um repouso de novo. Por isso que a média é mais baixa do que o máximo que ele atinge, perfeito? E a temperatura ambiente, nós tivemos aí um pouquinho superior, ou seja, o segundo teste com cooler novo, o IS-30, foi realizado com um pouquinho de temperatura a mais, ou seja, mesmo assim ele ainda conseguiu fazer excelente aí arrefecimento do sistema. E a pontuação, nós saímos de 153 para 151 e uns quebrados, elevando aí em 1,22%. Continuamos ganhando performance. Seguindo o teste, esse é o Cinebench R23, já trouxe aqui em outros vídeos, inclusive no mini PC, que é um software que tem como objetivo testar o extremo uso da CPU utilizando tanto um núcleo quanto múltiplos núcleos. No caso desse, foi só no múltiplos núcleos que eu utilizei, tá? Através de cálculos matemáticos avançados, que vai renderizar um modelo tridimensional transformando em uma fotografia realística. No gráfico aqui, como que a gente pode já verificar isso daqui? Nós temos que a temperatura em amarelinho, né, ele estava lá pegando aqui a consideração das amostras, já subindo e rapidamente ele bate atingindo o TJ Max e ele fica praticamente todo o tempo da renderização ali travado nos 90 graus Celsius. E a CPU batendo lá em cima e dando essas quedas bruscas que representa porque justamente como ele está batendo lá no limite, ele tenta subir dando boost além do 100% da CPU que ele tem o boost, né? E volta, ele sobe e volta, né? Dá uma resfriada, sobe e baixa novamente e fica nessa oscilação. Quando a gente vai para o cooler novo, o que acontece? O processo de CPU é exatamente o mesmo, ele vai no máximo da CPU, tem hora que ele dá uma caída e sobe para o máximo de novo, mas a temperatura a gente já consegue ver aqui que ele já deu uma resfriada, ele já deu uma baixada em relação ao anterior. Vamos ver esse número? Olha só, número de amostras, 132 amostras nos dois testes. A temperatura média, a gente viu que ela saiu do patamar de 88 e alguns para 76 e poucos, ou seja, baixou 12,39 graus aí na média da temperatura. Ao passo que o percentual médio da CPU, considerando margem de erro e tudo, ele quase que se manteve, mas mesmo assim é um leve aumento de 4,11% na média, tá? A temperatura ambiente, aqui mais uma vez, né, o dia foi esquentando mais rápido, então no segundo teste com o novo cooler, ele já estava um pouquinho mais quente, 0,55 graus Celsius a mais, né, o que dá uma certa desvantagem, mas como ainda assim a gente percebe que ele conseguiu fazer uma ótima baixa na média de temperatura. E a pontuação melhorou, né? Ele conseguiu aí sair de 12.580 para 13.155, ou seja, aumentou em 4,37%. Seguindo agora, fazendo uma renderização de vídeo através do Kdenlive, que é o software de edição de vídeo que eu utilizo basicamente todos os vídeos aqui do canal, foi feita uma exportação de um mesmo vídeo utilizando o perfil de encoder o H265. Tá? Via CPU, não foi com auxílio aqui de placa de vídeo nem nada, foi estritamente usando a CPU. Um padrão de vídeo em 1080p, 60 quadros por segundo. Na verdade, o vídeo é um footage de um gameplay do Overwatch que eu tinha gravado. Então, mesmo ajuste fino no encoder em relação à qualidade, threads, processamento paralelo e velocidade do encoder.
foi usado igualmente. E o que a gente viu aqui na plotagem do gráfico, né? A gente sai de um estado aqui mais de início de processamento e a carga vai para o talo rapidamente, onde a gente tem mais uma vez aqui, como o uso é excessivo de CPU, ele bate no TJ Max de 90 graus com a CPU padrão, né, o cooler padrão, e nós temos aqui uma oscilação, né, aqui subindo e descendo aqui em relação ao percentual de uso da CPU, ficando aí na média aí nos 90, 80 e tantos por cento. Né? Quando a gente fez o mesmo teste com o IS-30, o que a gente já pôde reparar? Que a CPU teve um gráfico bem similar também, batendo, em alguns momentos ela foi até mais, né? E nós vemos aqui a queda da média de temperatura em toda a curva do processo aqui realizado, né? Vendo isso na síntese, o que a gente tem? Foram coletadas 102 amostras, né? Na realidade, considerado 102 amostras, o tempo de coleta foi maior, mas considerou-se aqui 102, que é pegando justamente o mesmo intervalo, tá? Onde a média de temperatura da CPU, mais uma vez, ela saiu da casa dos 88 e alguma coisa para os 75, diminuindo a média em 13,31, muito bom. A CPU praticamente inalterada, né? Aumentando aqui só 3,11, mas a gente nem considera muita coisa não. A temperatura ambiente, nessa hora deu certinho, no momento que eu estava fazendo os testes, estava em 29,50, no maior período, né, considerando o maior período do teste nessa mesma temperatura. E aqui a gente pode ver um ganho de 3,48% de performance. Lembrando que renderização gasta-se um tempo. Quanto menos tempo você gastar para fazer a renderização do mesmo arquivo, quer dizer que você está conseguindo uma performance maior, que é o que aconteceu. Ele renderizou em 488 segundos no primeiro momento e depois no mesmo vídeo ele renderizou em 471. Show! Seguindo, nós vamos aqui para o GL Mark II, né, utilizando aí o Wayland, tá? O sistema operacional, apesar de não ter comentado antes, que independe aqui, porque tudo foi mantido igual, mas eu estava usando aqui um Ubuntu, tá? LTS 2204. Então, o GL Mark II, teste que visa medir qual o potencial do conjunto gráfico junto à CPU, usando as tecnologias visuais de renderização 3D em tempo real, usando aí a API do OpenGL. Vendo aqui a plotagem de gráfico, tem uma mudança de comportamento, porque os primeiros testes estavam focados naqueles benchmarks que usam excessivamente a CPU. Nesse daqui, eles estão focados no que usam excessivamente a GPU. Porém, como esse mini PC Ryzen ele usa uma APU, o que é isso? É um processador que tem junto, né? Trabalha tanto a CPU quanto a GPU. Né, ali num SoC. Então você tem essa APU. Então uma coisa acaba que impacta diretamente na outra, tanto em processamento de certa forma, quanto na temperatura de distribuição geral. Aí a gente começa a ver aqui que bacana. Utilizando o cooler padrão, o que a gente tem? A temperatura aqui, ó, quase batendo no TJ Max, mas ela bem alta em todo momento aqui de realização do GL Mark II, né? Mesmo que o uso da CPU, como a gente pode até ver na linha de tendência aqui, está mais baixo. Nós estamos aí utilizando a CPU na casa média aí dos 15%, vamos dizer assim, certo? Então, vamos ver como que foi a curva. Olha só que legal que a gente viu aqui agora. Quando a gente mudou para o IS-30, a gente manteve praticamente o uso percentual de CPU, mas nós tivemos aqui uma queda significativa na temperatura da APU como um todo, o que é muito legal. Vendo isso daqui agora na síntese, foram 74 amostras avaliadas nas duas, onde a gente tinha aí a temperatura média, né, da CPU, e quando é a CPU aqui, na realidade acaba que, como eu bem falei, é da APU, né, e engloba um pouco aí as duas coisas. Mas saindo de um cenário de 82 para 69, ou seja, uma queda de 13 pontos na temperatura, certo? Dentro do percentual de uso médio da CPU, a gente vai começar a ver um fator interessante aqui, que como o sistema fica resfriado, né? Olha só, a gente começa a ver a CPU subindo, mesmo com a queda de temperatura. Mas aqui ainda algo desconsiderável, vamos dizer assim, mas ela já está mudando a tendência dela, né? A temperatura ambiente, apesar de que nesse segundo dia ele estava
0,20 graus Celsius mais baixo, né? Vamos falar que está dentro da margem de erro, não chega a interferir em nada, não. É como se fosse aqui, em vez de 13,28, fosse aqui 12,50, 13 graus, né? Enfim. E a pontuação, a gente observa mais uma vez que praticamente manteve uma estabilidade, certo? Mas com um leve crescimento. Agora, para a gente pegar aqui outro uso da GPU, utilizando o Overwatch 2, um replay. O modo replay, ele repete uma mesma partida de modo idêntico. Foram tomadas as amostras de temperatura e o uso de CPU, mantendo exatas configurações. Olhando aqui, então, na parte do CPU, o que a gente tem? O uso na casa aqui, ó, média aqui mais ou menos, né, de uns 15 por aí, né? Nós vamos ver isso melhor agora. E a temperatura aqui, a gente já vê, ele não estava batendo no máximo, mantendo a temperatura aí um pouco acima dos 75. Vamos dizer aqui, né? Um pouco acima dos 75. Quando a gente foi para o cooler novo, o IS-30, o ID Cooling, né? Nós já vemos aqui uma queda global na massa de temperatura, uma queda global, e nós vemos aqui a parte do processamento de CPU um pouco mais elevado. É aquilo que eu estava mudando, a mudança comportamental. Mesmo com o sistema mais arrefecido, a CPU consegue subir mais a utilização dela. Foram considerados o total de 109 amostras, para os dois testes aqui, o intervalo de 109 amostras, onde a temperatura média era de 78 graus com cooler padrão, caiu para 69 graus, mais ou menos, com o cooler novo, que deu uma variação aí de 9,26 graus. A média de uso da CPU, a gente já viu, de 16 saindo para os 18, ou seja, teve um incremento aí de 2%. E a temperatura ambiente, mais uma vez, não foi exatamente igual, um pouquinho mais fresco, mas muito pouco, nesse dia que foi medido aqui com o I30, né, 0,45 graus Celsius, que entra ainda dentro da margem de erro perfeitamente. Não invalida que o tanto que ele conseguiu abaixar a média da temperatura. Seguindo agora para mais um teste baseado em GPU, nós temos o Zonotic, utilizando uma gameplay aqui, o time demo, na verdade, em 1080, né, com a ultra qualidade, tudo no máximo do máximo em termos de gráfico do jogo, tá? Então, esse time demo, ele repete a mesma partida sem nenhuma alteração, né? A mesma quantidade de frames renderizados, e aí foram tomadas também as tomadas, né, as amostras de temperatura, de uso de temperatura e uso da CPU. Verificando aqui o gráfico, né, vamos acompanhando aqui, esse nós temos aqui saindo de uma situação mais tranquila, apesar de que o jogo já estava rodando, né? Nós temos aí uma rápida subida aqui na hora que o time demo inicia da CPU, e temos a temperatura que também sobe e não chega a bater, né, explorar o limite do TJ Max, mas a gente tem uma temperatura aqui bem elevada, né? E depois, quando acaba o time demo, ele desce para a normalidade e fica ali dentro do hall do jogo ali, né, com um processamento bem menor. Quando a gente muda aqui, utilizando aí a mesma quantidade de amostra, o intervalo de amostra, né, a gente já consegue ver aqui mais uma vez uma redução na média da temperatura e o uso similar de CPU. Lembrando que na síntese, o que a gente tem aqui? Né, foram consideradas 48 amostras nos dois testes, a média de temperatura saiu do cooler padrão de a média de 72 para 62, tivemos uma queda aí de 10 graus em média. O uso de CPU, nós tivemos uma pequena elevação, mas considera-se um empate técnico, né? Mas é sempre importante ver isso daí, que ela tem uma leve tendência a ficar melhor, ou seja, aumentando performance e rendimento. A temperatura local, nesse momento, né, nesse dia em que estava sendo feita a medida com o cooler novo, estava 1 grau, aí 1,40 mais fresco, né? Ainda não invalida em nada, né? Reduz aqui um pouquinho do valor, mas não invalida, tá? E aí, o que a gente observa aqui sobre a estatística apresentada pelo próprio jogo lá no time demo? Nós saímos no FPS mínimo de 79 para 78, houve uma pequena queda de performance, vamos dizer assim aqui, porém ele compensou e elevou na média,
houve uma média maior de frames, tá? Por segundo, e atingiu o FPS máximo, né, num score maior também. Perfeito? O outro teste aqui é o Basemark 3.0. Ele simula vários workflows de requisitos visual ou gráficos, explorando a diversidade de tecnologias como JavaScript, WebGL, CSS, Document Open, Object Model. Verificando aqui o gráfico, inicialmente com o cooler padrão, o cooler que vem no mini PC, no Modify M600, tá? Nós vemos aqui a temperatura em azul, né, ela subindo conforme o processo vai pesando lá em tela visualmente. E a gente vê também, de forma um comportamento bem similar, a questão da CPU também subindo bem próximo, como visualmente, né, o teste sobe ali. A gente vê aqui que em alguns momentos ele quase bate a temperatura máxima, utilizando o cooler padrão, tá? E a carga de processamento, apesar dele estar subindo aqui, não se enganem, tá? Nós temos escalas diferentes. A temperatura, enquanto que ela mede de 0 a 100 graus, com limite de 90 no TJ Max, o processador aqui, ó, ele parece que está muito alto, mas ele está numa escala bem menor. Você vê que ele não está atingindo nem 20%. Ou seja, porque o foco aqui é o teste de GPU. Perfeito? Como que fica na hora que a gente trocou? Nós vimos aí alterações, né, onde a gente conseguiu, vamos voltar e ver de novo, ó, o que a gente vê aqui, ó, há uma redução, né, na temperatura em algumas regiões aqui, e há uma certa, vamos dizer assim, não tão sobe e desce, uma subida com descida mais linear, mais constante no uso da CPU. E também num patamar aqui onde as mínimas são mais elevadas. Como a gente pode conferir isso daqui, ó, matematicamente nas estatísticas, né? 39 amostras consideradas para ambos os testes, a temperatura média de 67 graus caiu para 63 e alguma coisa, ou seja, uma redução aí de 4. O uso médio da CPU, ele saiu de 8,33, subiu para 8,95, ou seja, é aquilo que eu falei, na parte inferior ele deu uma ligeira corrigida, uma ligeira subida ali, mas vamos dizer que foi empate técnico, tá? E a temperatura local ambiente, também nesse dia da medida aqui, o IS30 aqui, ele estava num dia um pouquinho mais fresco, menos 1,30 graus em relação ao outro dia. Mesmo assim, ainda que pela distância, não invalida, certo? E nós tivemos aqui na pontuação uma melhora, saímos de 1.290 para 1.333 e uns quebrados, elevando aí 3,22%. Mais uma vez, configurando basicamente uma baixa de temperatura em média e uma alta de performance em média. O outro aqui é o Motion Mark. É uma suíte de testes gráficos, que eu também já trouxe aqui em vídeos passados do Modify, tá? Que visa medir a capacidade de animar cenas complexas numa expectativa de taxa de quadros usando o navegador e os seus recursos online. Foco na GPU. No primeiro gráfico, que é o gráfico do Stock Cooler, né, que é o cooler padrão, nós temos aqui em azul a temperatura e em vermelho a CPU. Note que a temperatura ela não chega a extrapolar ou ficar batendo na linha dos 90 no TJ Max, né? Ela dá uma subida, chega quase a bater lá e desce e fica ali corrigindo. E a CPU com uso bem baixo aqui, se a gente for olhar, né, nós temos aqui limite dela batendo nos 20 e pouco por cento só, tá? Vamos ver a mudança para quando a gente muda aqui. Nós tivemos aqui uma redução média, foi visivelmente, deu para a gente ver, uma redução média na temperatura, tá? E tivemos aqui quase o mesmo desenho do percentual de uso de CPU. Matematicamente, para tirar as dúvidas, nós tivemos aí 70 com 70 amostras consideradas no intervalo. Nós tivemos uma temperatura média saindo de 75 e alguma coisa para 67,55, tendo aí uma redução global de 7,61,
ao longo desse período em média, tá? E o uso de CPU médio, a gente teve aquele ligeiro aumento, quase que empate técnico, vamos dizer assim. A temperatura local, nesse dia ainda, né, era um dia mais fresco, não tem como alterar o tempo, né? Mais fresco, menos 1,40 graus. Mesmo assim, ainda não invalida, tá? Fica dentro de uma margem de erro aí. E a pontuação, mais uma vez, apesar de pouco, mas tivemos uma melhoria de 1,94% da pontuação aqui no Multimark. E aí, valeu a pena? Olha, eu vou mostrar para vocês agora detalhes valiosos sobre a troca. Primeira coisa, vamos falar aqui sobre o investimento. Pelo site oficial, a ID Cooling, apesar de ter listado lojas e distribuidores por regiões, inclusive tem o Brasil, nem todos os lugares estão habilitados. O mais interessante aqui, em termos de entrega global, evidentemente, né, entre AliExpress e a Amazon, eu coloquei aqui como referência a loja oficial no AliExpress dele, do modelo IS30i, tá $24,50 mais $5,26 de frete, tá? Isso levando aí para ter referência do preço do dólar no site em 5/10/23. Porém, eu comprei mesmo, inclusive tem o link, né, para quem quiser comprar, na CloudFan Store. O mesmo modelo, só que pagando $22,64 e o frete grátis, tá bom? Então, foi essa loja aqui que eu comprei. É o mesmo produto. O tempo de instalação, eu calculo aí por volta de 2 horas devido a alguns imprevistos. Evidentemente, não é algo que eu trabalho e faço todo dia. Então, quem está aí na ponta, trabalhando nessa parte mais técnica, vai ter uma habilidade, uma destreza muito maior para fazer isso. Ainda mais agora, vendo esse vídeo e tendo aí o aviso sobre esses imprevistos. Beleza, pessoal. Nem tudo são flores. Deixa eu contar algumas dificuldades durante o processo que é valioso vocês saberem. Logo que eu instalei o dissipador e cooler, verifiquei uma distância livre ou uma falta de apoio adequado para a parte posterior, como a gente pode ver aqui na foto, né? A parte posterior de fixação do dissipador, um espaçador de controle. O problema é que isso não veio no kit e, na verdade, nem acredito que venha, pois é algo que deve variar de fabricante. E esse ajuste fino caberá ou à montadora ou ao usuário. E só depois também de chegar nesse ponto que recordei que um inscrito do canal tinha falado sobre isso. Então, depois de tentar algumas gambiarras, eu olhei o conjunto original e vi que tinha os anéis espaçadores e resolvi removê-los e enxertar aqui no novo conjunto. Tudo beleza, se não fosse o problema que o original só tinha 3 pontos de apoio e faltou um. Daí, eu tive que improvisar e usei um pé de silicone com uma altura quase igual, mas milimetricamente diferente. Evidente que, no aperto final dos parafusos, o contato do dissipador sobre o die da APU foi efetivado, mas me ficou uma dúvida se a instalação ficou 100% eficiente. Dúvida de que, se com os espaçadores certos e uma instalação sem dificuldade, o resultado pode ser ligeiramente melhor. É pouca coisa, mas pode, porque no meio dessa lambança, vamos dizer assim, acaba que a pasta térmica sai do lugar, porque ele encosta, desencosta, ou seja, eu acredito que tem como ele ficar ligeiramente melhor. E o barulho? Como que fica? A sensação do antes versus depois com o novo cooler. Utilizando aí um decibelímetro, eu fiz a captação do som antes de ligar o cooler novo e depois de ligar ele, no momento em que ele estava também sendo 100% utilizado em termos de potência. Eu estava usando bastante, ele fiz o teste do Cinebench de novo, só para ele jogar o processador lá para cima e, portanto, ele utilizar na curva de velocidade o 100% para a gente verificar o barulho. Aqui vocês vão ver, escutar logo
A captação foi feita pelo celular, né? Mas só para ter uma referência. O mais importante mesmo ver aqui é o número, para dar a referência se está mais ou menos perto do que a especificação técnica dele em termos de ruído ou não. Como a gente pode ver aí, 23 decibel é um barulho bem tranquilo, né? Considerando que ele está totalmente aberto aí e a medição foi feita a distância aí de 4 dedos do cooler em relação ao decibelímetro. Chegando mais próximo, evidentemente, deve chegar na margem superior, que ele, pela especificação técnica, fala que ele pode chegar até uns 35 decibel. Então é isso aí. E em relação ao cooler original, é muito mais silencioso, muito mais. Pessoal, fazendo aqui um apanhado geral, os testes validam utilizações mais extremas do que na utilização no cotidiano, ou seja, a performance dia a dia pode ser ainda melhor, dado que os picos de processos terão mais facilidade de elevar a velocidade do processador de repouso para o turbo ou boost máximo. Isso ocorrendo em maior quantidade de vezes, sem limitações constantes, aliado a uma média de temperatura global menor do que anteriormente, reduzirá o efeito de desgastes e, assim, aumentando a longevidade do equipamento. Contudo, ainda tendo a certeza de que, no uso extremo, está mais protegido. Outro aspecto bem legal verificado foi que no caso de jogos onde o uso de GPU é mais intenso, a CPU normalmente trabalha mais aliviada. E porque toda a APU está mais arrefecida, isso acaba permitindo que inclusive a própria CPU consiga subir mais a performance, auxiliando ainda mais a GPU. Por fim, no âmbito geral, numa perspectiva de longevidade, pode-se dizer que vale o investimento para estabilidade do equipamento, durabilidade e potencialização de performance. Com isso, pessoal, vou encerrando aqui e por trazer esse conteúdo valioso, peço a vocês que deixem o like, se inscrevam e principalmente divulgue e participe nos comentários. Sua contribuição é essencial para o avanço do canal e para que eu traga novos vídeos. Então, eu vou indo nessa e falou!